Olá pessoal, como é que vocês estão? Hoje eu vim compartilhar com vocês o versículo do dia que se encontra em 1 Reis, no capítulo 17 e no versículo 8, né? Nós vamos falar aqui de Elias, né? O homem de Deus que foi alimentado pelos corvos, né? E ele obedeceu a Deus. E quando houve obediência, né? Houve o suprimento, houve o cuidado de Deus, né? E assim, isso mostra que quando nós também andamos em obediência, seguimos as orientações do Senhor, né? Tudo passa a fluir, tudo passa a dar certo. Então, nós vamos ver aqui que esse homem de Deus teve a orientação de Deus e seguiu essa orientação, né? E Deus abençoou ele e também a outra pessoa que nós vamos ver aqui, que se encontrava também em dificuldade, ou seja, os desafios vão surgir, os desafios vão aparecer, né? E nós devemos confiar no Senhor. Pois é, confiar na palavra dele, confiar no cuidado dele e que tudo que ele fala vai se cumprir, né? Então, se ele falou, é que ele já estava providenciando o melhor para os seus filhos. E vamos ver aqui que essa viúva de Serepta também, ela também estava em necessidade, estava passando os dias de tribulações ali, os dias de dificuldades. E vamos ver aqui que Deus nunca chega atrasado. Deus, ele manifesta o poder dele quando há fé, quando há confiança. E aqui vamos ver que essa mulher, ela poderia muito bem dizer para esse homem de Deus que ela primeiro iria fazer o que ela estava planejando para dar de comer a ela e o seu filho. Mas ela agiu pela fé e seguiu a orientação do homem de Deus e mandou ele fazer. E ela ouviu e fez primeiro para ele. Supriu a necessidade do homem de Deus. E Deus o abençoou. Para não ficar nas minhas palavras, vamos ler aqui comigo no versículo que vem dizendo assim. Então o Senhor disse a Elias, vai morar em Sarepta, perto da cidade de Sidom. Dei ordem a uma viúva que mora ali para lhe dar alimento, né? Ou seja, o Senhor estava contando com uma mulher que também estava ali necessitada, né? O Senhor estava contando, né, com essa mulher, né, que estava necessitada, mas que também iria abençoar através da fé dela, né? Então, aqui nós vamos ver que Elias tinha uma ordem do Senhor para colocar em prática. Ele tinha que ir morar lá em Serepta, né, perto da cidade de Sidom. E o Senhor disse para ele, ó, vai para lá, porque lá eu vou sustentar você, né? Vai ter uma viúva lá que ela vai te sustentar. E a condição daquela viúva não estava nada bem, né? Ela, olhando humanamente falando, aquela mulher não tinha condição de sustentar o Elias. Mas o Senhor falou, era ele que dava o sustento. Era ele que providenciaria, né, através da fé dela, o que estava faltando para ela ia ser multiplicado, tanto para ela quanto para o Elias. E nós vamos ver aqui, né, que é Deus que capacita, é Deus que dá o sustento e que faz o milagre acontecer, né? Então vamos lá. Elias foi a Serepta. Quando chegou ao portão da cidade, né, viu a viúva apanhando o graveto. Ele perguntou, pode me dar um pouco de água para beber, por favor? Enquanto ela ia buscar água, ele disse, traga também um pedaço de pão. Então, o que estava no alcance dela, ela fez. Elias, quando chegou, se deparou, né, quando ele chegou lá no portão da cidade, ele se deparou com aquela viúva pegando gravetos, né? E ele pediu água, né? Então, o que estava ao alcance dela, ela deu, né? Ela foi lá buscar. Mas quando ele falou para ela também dar um pedaço de pão, ela respondeu ele, né? Ela respondeu
porque o que ele estava pedindo para ela, naquele momento era difícil, mas, né, que era algo que ela também estava querendo, né? Não era algo que estava sobrando tanto, porque o que ela tinha era somente para ela, o filho dela. Então ela respondeu esse segundo item que Elias pediu. A água ela ia foi buscar, mas quando falou, traga um pedaço de pão, né? Ela parou. Ela parou e respondeu aqui para ele. Vamos ver o que ela respondeu? Disse assim, cadê? Mas ela respondeu, tão certo como vive o Senhor, seu Deus, não tem um pedaço sequer de pão em casa. Ou seja, o que você está me pedindo é difícil. Eu não tenho pão na minha casa, né? Eu tenho apenas um punhado de farinha que restou numa vasilha e um pouco de azeite no fundo do jarro. Então, ela detalhou, explicou ali para o homem de Deus. Olha só, eu não tenho pão na minha casa, só tenho farinha. E além do mais, essa farinha, ela só tem um pouquinho, né? E tem um punhado de farinha que restou numa vasilha, um pouco de azeite. Então, era tudo um pouquinho que ela tinha. Tudo diminutivo, né? Tudo pouquinho, né? Tanto a farinha quanto o azeite no fundo do jarro. Então, tudo que ela tinha era pouquinho, né? Não era algo que estava sobrando, não era algo que daria para fazer para outras pessoas. Somente ela e o filho, né? Estava apanhando alguns gravetos para preparar essa última refeição. E depois meu filho e eu morreremos. Ele falou, olha só, eu estava ali pegando o último eu estava pegando os últimos gravetos ali, né? Estava pegando alguns gravetos para para preparar a refeição, porque depois não vamos ter o que comer, porque, né, depois dessa refeição, eu e meu filho vamos morrer, porque não tem mais o que fazer, não tem alimentos aqui. Ela estava falando assim para ele. E ele ficou ali sabendo da necessidade dela. Mas também ele lembrou que o Senhor disse para ele ir para aquela cidade, porque tinha uma viúva que iria alimentar, que iria sustentar ele. E ele se deparando com o impossível, se deparando ali com aquelas palavras de dificuldade dela, né? Imaginou assim, o Senhor me manda para cá, e essa viúva não tem, mas se o Senhor mandou, é Ele que dará a condição. O Senhor falou porque quer abençoar ela, quer me abençoar. E vou fazer o que o Senhor está mandando, né? Enquanto ela falava ali, né? E Elias, porém, disse, não tenha medo. Ele falou, olha só, não tenha medo não. Em outras palavras, o seu problema pode ser difícil, mas não é impossível para o nosso Deus. Ele vai ser solucionado. Você crê? Em outras palavras, não tenha medo. Eu cheguei aqui, em outras palavras, nessa cidade me deparei com você, porque o Senhor me trouxe aqui. E se o Senhor me trouxe, é para abençoar a sua vida, a sua casa. É para abençoar a minha vida também, porque se o Senhor me mandou, o Senhor também está cuidando de mim. Também vai cuidar de você, em outras palavras, né? Então, Elias encoraja, né? Encoraja aquela viúva. E ele foi lá e lançou a fé dele, agiu a fé. Falou assim, Tomé, faça o que acabou de dizer. Ele falou, olha só, faça o que você acabou de dizer aí, que vai fazer, mas primeiro você vai preparar para mim, né? Um pouco de pão para mim. Depois use o resto para preparar a refeição para você e seu filho. Ou seja, não era tempo de questionar a ordem do homem de Deus. Por quê? Porque se ela disse que tinha tudo no diminutivo, um pouquinho, bem lá no pouquinho do final, lá das suas vasilhas, provavelmente só dava para ela o filho. Mas se ela fazendo para outro,
iria faltar para ela. Mas só que ela fez conforme o homem de Deus falou. Ela pegou e fez, né? Pois assim diz o Senhor, Deus de Israel: sempre haverá farinha na vasilha e azeite. Ou seja, ele lançou ali a palavra e disse ao Senhor: assim diz o Senhor, né? Sempre vai haver farinha na vasilha e azeite no jarro, até o dia que o Senhor vier a chuva. Oh, glória a Deus! Sempre vai haver farinha na vasilha e azeite no jarro, até o dia que o Senhor vier a chuva. Ele agiu a fé ali. Sempre vai haver, ou seja, você vai fazer esse pão e vai fazer o de vocês. E quanto mais você fazer, vai ser multiplicado, não vai faltar, né? Então, ela creu naquelas palavras. Ela agiu a fé também. Ela fez conforme Elias disse. Assim, Elias, a mulher e a família dela tiveram alimento para muitos dias. Ou seja, algo que seria para um dia se prolongou, né? Tá dizendo aqui, né? Tá dizendo aqui que foi para muitos dias esse alimento durou. O Senhor multiplicou como multiplicou pães, quando estava lá pregando, né? Lá no monte. E aquela multidão estava ouvindo Jesus, palavra de Deus. Os discípulos falaram: mestre, já está ficando tarde, onde esse povo vai ficar, o que eles vão comer, né? O que você tem, né? E o que eles tinham não dava para alimentar a multidão que estava ali ouvindo Jesus, né? Então, Jesus abençoou o cesto. Quanto mais ele dava, se multiplicava de tal maneira que todos ficaram saciados, fartos, né? E sobraram. Ou seja, o Senhor não vai somente dar o alimento para vocês e depois ficar faltando. Ele vai sobrar. Pois é, para outros dias. O Senhor providencia na mesa. O Senhor cuida daquele que são justos, aqueles que estão em dificuldade. Então, aqui vem dizendo a Bíblia, né, que sobrou para muitos dias, sempre havia farinha na vasilha e azeite no jarro, exatamente como o Senhor tinha prometido por meio de Elias. Então, aconteceu conforme a palavra do homem de Deus. Ou seja, quando nós estamos na presença de Deus, buscando a presença de Deus, né? E na nossa vida, nada vai ser escassa, porque se tem a água, que é a presença, né? A água, o Espírito Santo, né? É o que nós precisamos para mantermos, né, de pé. Se temos a presença, o Espírito Santo na nossa vida, todas as outras coisas vão ser acrescentadas. Ou seja, a água está presente, mesmo em dias de dificuldade, mesmo em dias de tribulação, mesmo em dias de adversidade. A água está presente, a unção, a presença do Senhor está, né? Pode ter a certeza que todas as outras coisas devem ser acrescentadas. Por quê? Porque em primeiro lugar está a presença de Deus. Em primeiro lugar está a obediência. O Senhor é o primeiro na nossa vida. Todas as coisas devem ser acrescentadas. Então, com o espírito saciado, né, Deus providencia as outras áreas. Então, isso mostra, né, que Deus, ele não só quer saciar um pouco da sua sede, não quer somente saciar o seu corpo físico, né, naquele momento. Ele também tem. Ele quer saciar o teu espírito, a tua alma, né? E quando nós vamos ao encontro dele, quando nós mostramos sede, quando nós mostramos que queremos, ele vai lá e sela, ele vai lá e derrama, ele vai lá e renova, multiplica as forças, né? Então, quando nós queremos, vamos ao encontro do Senhor, nós passamos a ser cheios, porque tem que ter um querer, né? Tem que haver um empenho, um esforço para ter.
pois o reino de Deus é conquistado às forças, né? Então, o que acontece? A água estando presente, o azeite estando na nossa vida, né? Vai fazer a diferença, né? Vai fazer diferença. Se o Senhor já tinha dito para Elias, é porque ele agiu a fé também. Se o Senhor mandou ele para lá, para Sarepta, né? Naquela cidade, perto da cidade de Sidom, é porque o Senhor, ele já tinha decretado, já tinha falado que aquela mulher viúva já tinha o que dar para ele. E mesmo ele vendo que não tinha, ele também usou a fé. Eu estou aqui, o Senhor está cuidando de mim. O Senhor disse isso, então vai acontecer. Então ele entendeu que ele estava indo lá para abençoar ela e ser abençoado também. Aquela mulher estava em dificuldade e ele entrou na hora certa, ou seja, o Senhor já sabia da dificuldade daquela mulher e foi ao encontro dela, foi saciá-la, foi cuidar, foi livrar ela da morte, foi fazer o impossível acontecer na vida dela. Ou seja, quando Jesus chegou também na cidade de Naim, se deparou com aquela cena triste, aquela cidade toda em pranto, porque estava acontecendo, né, um velório, né, da mulher viúva, que ela tinha um filho e esse filho morreu. E Jesus olhou para aquela cidade e disse: filha, não chores. Ele não está morto, ele dorme. Ou seja, Jesus já sabia o que iria fazer naquele lugar. E Elias foi enviado de Deus para ir ao encontro dessa mulher, para resolver um problema, né? Olha como o coração dele estava sensível à voz de Deus. Olha como o coração dele foi obediente à voz de Deus. Não foi questionador naquele momento. Sim, Senhor, ele foi. E isso mostra, né, que ele era temente a Deus. Ele era leal a Deus. Era obediente a Deus. Era um homem de fé. E aqui está dizendo, algum tempo depois, o filho da mulher ficou doente. Então, né, depois do filho dela ter se saciado, ela também, né? O filho dela começou, ele foi piorando e ele morreu. Ou seja, como pode? O Senhor vem para cá, né? Falou assim, homem de Deus, o que você fez? Ou seja, o meu filho morreu. O meu filho morreu. Você veio para lembrar aqui dos meus pecados aqui, em outras palavras. Você veio matar o meu filho? O meu filho piorou, meu filho morreu. E ele respondeu para ela, me dê o seu filho aqui. E ele pegou o filho dela, tomou no corpo dele, né, do menino, nos braços dela, e carregou para o andar de cima, onde estava hospedado. Então ele levou o menino para onde ele estava hospedado, a parte de cima, e pôs na cama lá dele. Né? Então Elias clamou ao Senhor. Então Elias levantou um clamor ali e começou a orar a Deus, dizendo assim, ó Senhor meu Deus, porque trouxeste desgraça a essa viúva que me recebeu no seu lar, né? E fizeste o filho dela morrer. Então Elias foi clamar a Deus, falou assim, ó, eu vim aqui pela sua ordem, eu fui obediente. Mas o Senhor não me falou que esse menino ia morrer, não. O Senhor não me contou, né, desse sofrimento que ia acontecer, não. Eu vim aqui para suprir, eu vim aqui para trazer solução para essa mulher. E agora, o problema me chegou, Senhor. O filho dela morreu, ou seja, ele levou o filho dela para a cama dele lá e começou a clamar ao Senhor. E ele foi reivindicar, e foi falar para Deus, Senhor, olha essa criança aqui, Senhor, morta. O Senhor me trouxe nesse lugar para trazer desgraça? Essa mulher aqui está dizendo isso, Senhor. Essa mulher me recebeu no seu lar, ela foi bondosa comigo, ela me hospedou aqui.
ela obedeceu o Senhor, ela agiu a fé dela, né? Ele dizendo para o Senhor, né? E fizeste o filho dela morrer, como que é isso? Como que é isso? Alguém tratar com bondade para com teu servo e agir a fé e o filho dela morrer? Como é isso, Senhor? O que o Senhor quer fazer diante desse cenário? O Senhor fizeste o filho dela morrer, por quê? Né? Em seguida, Elias se deitou sobre o menino 3 vezes e clamou ao Senhor. Né? Depois de levantar o clamor, ele deitou, né, sobre o menino 3 vezes e clamou ao Senhor. Ó Senhor, meu Deus, por favor, permita que a vida volte a este menino. Né? Então aí ele clamou, colocou o menino ali, deitou sobre ele 3 vezes, ele clamou, dizendo, naquele momento, né, para que aquele menino viesse viver. Né? Ele agiu a fé dele ali. E o Senhor ouviu a oração de Elias, e o menino voltou a viver. Ou seja, o poder de Deus se manifestou ali, o Senhor atendeu a oração dele. Ou seja, o Senhor honrou a fé. O Senhor estava ali não somente para suprir ela, mas para fazer o impossível se tornar possível, para que até aquela mulher passe a crer e agora servir ao Senhor. E assim ser a testemunha viva do poder de Deus. As pessoas passariam a conhecer a grandeza do poder de Deus. Pois é, o meu filho morreu, mas o homem de Deus veio, orou sobre ele e ele reviveu. O poder de Deus manifestou aqui, esse homem é de Deus. Deus estava aqui cuidando de mim o tempo todo. Então, ali seria uma testemunha onde as pessoas conheceriam Deus. E naquele momento, depois da oração, o Senhor ouviu, a criança voltou a viver e Elias o levou para baixo e entregou à mãe. Ou seja, está aqui a solução. Eu não vim aqui para trazer morte e desgraça para sua casa. Eu vim para trazer solução e vida, né? E testemunho. Pois é, eu não vim aqui na tua casa, né, para trazer tristeza para você. Eu vim aqui para trazer alegria. E Deus confirmou através desse testemunho aqui, né? Deus jamais iria me deixar ser envergonhado pela missão que Ele me enviou até aqui para cuidar de você. Outras palavras, né? Tá aqui a vida. Você entregou a morte, eu estou entregando a vida. O seu filho está vivo, disse ele. Então, você vê o quanto Deus trabalha em momentos de dificuldade, em momentos onde não há saída, solução. E tudo foi pela fé e confiança no Senhor. Diante desse cenário, como você iria reagir? Ia agir na fé ou no desespero? Ia agir o quê? Obedecendo à voz de Deus ou retrocedendo? Então a mulher disse para Elias, né, depois dela ter ido ao encontro dele, ter expressado os seus sentimentos em relação à morte do seu filho, né, pois a presença dele ali, e foi coisas boas que ele fez, agiu a fé ali, mas você vê que a partir do momento que surgiu uma dificuldade, as coisas mudou, ela levou o problema para ele, né? E ele foi para a pessoa certa, foi para Deus. Porque quem garantiu a entrada dele sabia do que estava fazendo. Não daria prejuízo para aquela mulher. Não deixaria o seu servo envergonhado, né? Então, a oração da fé salvará o doente. A oração da fé para a coisa extraordinária. Jesus disse, né, que as obras que ele realizou, os discípulos também podiam realizar e ainda maiores, pois assim viveriam de milagres e sobrenatural de Deus. Pois é, os filhos de Deus, fazendo as mesmas obras de Deus, viveriam de milagre, das maravilhas de Deus.
E o que que acontece? Aquela mulher passou a crer, ela passou agora a ter a certeza que ele era um homem de Deus e que verdadeiramente fala o seu que Deus falava através de Elias, né? A credibilidade dele cresceu, né? Ela viu através do poder de Deus o que Deus fez, né? Deus operou tanto multiplicando, tanto ressuscitando. Então aquela mulher vivenciou de grandes maravilhas do sobrenatural de Deus, com os próprios olhos, né? Isso mostra que cada um de nós podemos também viver de milagre, do sobrenatural. Podemos realizar as mesmas obras que o Senhor realizou. Quando Jesus disse ao seu Lázaro, sai para fora. Ou seja, esse outro falou, como pode falar com um homem morto, já 4 dias, já cheira mal? Ou seja, o Senhor não sabe o que está fazendo, né? O Senhor está brincando com nosso sentimento. Como Lázaro vai sair daí? O Senhor tinha que ter vindo antes. Pois é, veio depois e agora, né? Vai passar vergonha. Como o morto vai sair? Já cheira mal, né? Mas o nosso Deus poderoso, ele não estava indo lá somente para saber da notícia. O nosso Senhor Jesus não estava indo lá para saber somente da notícia. Ele estava indo para solucionar, para revelar, mostrar o poder de Deus. Cheguei-se na hora certa. Esse é o momento propício para me operar, para realizar a glória de Deus, o poder de Deus. E aqui, tanto houve o crescimento espiritual de Elias, de agir a fé, de ver a resposta de Deus ali se manifestar. Aquela mulher também, ela agora estava podendo contemplar da bondade, a misericórdia, o amor de Deus sobre a vida dela. O Senhor conheceu o coração dela, o Senhor viu a fidelidade dela, o Senhor viu a bondade dela, como ela o hospedou, como ela agiu, como ela creu. E agora ele retribuiu, ele fez com que o filho dela vivesse, né? Ou seja, não morreu de fome para morrer, não morreu de fome para depois piorar, ficou doente, ou seja, não morreu de fome, agora morreu porque está doente. Que negócio é esse? Em outras palavras, né? Deus livrou da morte, mas a doença veio e levou meu filho. Que negócio é esse? Né? Mas para que o nome do Senhor viesse a ser glorificado, não faz isso não. Ah, você que estava desenhando na mesa. Ou seja, Deus queria realizar algo maior. Deus queria fazer coisas maiores, coisas impossíveis, né? Claro que o que Deus fez, ter multiplicado para vários dias, né? O alimento, né? Porque se tinha pouco, acabaria naquele dia, mas se prolongou. Deus queria ainda fazer mais. E esses milagres estão aqui para nós poder contemplar, ficar maravilhados e saber que o nosso Deus, ele continua com o mesmo poder que operou, né, na vida dessa mulher, na vida do Elias, ouviu a oração dele. Ele se encontra presente, se encontra disponível para todo aquele que crê, que vai ao encontro dele, clamando, suplicando pela sua intervenção, mostrando o seu impossível, e ele vai lá, faz porque o impossível se torna possível. É a especialidade do nosso Deus de operar, né? Então, em meio à dificuldade, devemos confiar no Senhor, devemos clamar, confiar sem medo, sem desespero. Elias estava ali encorajando ela. Eu sei, estou sabendo da sua dor, do seu sofrimento, das adversidades, do problema aqui, mas mantenha calma, confia no Senhor, né? Não tenha medo. A solução chegou. Deus chegou aqui para cuidar de você. Porque eu cheguei aqui, o cuidado de Deus chegou.
né? Você está sendo abençoado e contemplado por Deus que me enviou até a sua casa. Então, Deus, Ele com certeza já tinha aquele lugar já para cuidar, porque aquela mulher, com certeza ela estava orando, falando com Deus. E Deus mandou a resposta, mandou a providência. Então, todo aquele que pede, recebe, que busca, encontra, que bate, se lhe aberto. Ou seja, eu nunca vi um justo ser desamparado, nem a sua descendência mendigar do pão. Então, se você está passando por dificuldades, dias difíceis, de repente, não seja na área ao qual essa mulher estava vivenciando, você está, de repente, vivenciando outros problemas, mas esse Deus aqui é poderoso. Ele não somente supriu a ela, mas ressuscitou o filho dessa viúva, né? O seu problema aqui é outro, mas o poder de Deus é o mesmo e pode operar e agir na sua vida aí, onde você estiver, porque você invocando a Ele, né? Mostrando o impossível, fazendo presente a Ele as suas necessidades, e Ele vai passar a liderar. Amém. Olha que eu fiz pra você. A mamãe vai ver depois. Deus vai liderar, Deus vai agir. Você tem que continuar a perseverar, confiar, continuar sendo obedientes à voz de Deus, né? Em nome de Jesus. Bom, eu não vou me estender muito, não vou ficar muito tempo aqui, está acabando minha bateria, mas desde já quero abençoar a vida de vocês. Essa palavra chegou ao meu e ao seu coração, é porque Deus quer abençoar você, Ele tem resposta para você, Ele tem bênção para você, Ele tem cuidado dele na sua vida, em nome de Jesus. Que Deus abençoe e até o próximo vídeo em nome de Jesus. Fique na paz. Tchau, tchau. Tchau.